Eu nunca tinha ido até a fazenda de meu avô, mas curiosamente, na primeira vez que fui, aconteceu algo inesquecível. Era noite, haviam matas e muitos grilos cantando. Eu estava na frente da casa da fazenda. Foi quando de repente vi uma luz muito forte no céu. A luz parecia estar caindo, e aquela luz caiu tanto que pareceu pousar entre as matas da fazenda. É óbvio que eu fiquei com medo, mas a curiosidade foi maior. Estávamos eu e um cachorro. Cachorro esse que pertencia a meu avô. Ele não parava de latir, olhando para as matas, na direção em que aquela luz havia caído. Então tomei coragem e decidi que iria ver do que se tratava aquela luz. Comecei caminhando lentamente. Conforme iria entrando na mata, ia ficando escuro, pois só havia a iluminação da casa da fazenda. Nas matas não tinha luz. Entrei na mata dentro. Mesmo na escuridão, eu só percebi que caminhei tanto para dentro da mata porque de repente uma luz começou a iluminar, e muito forte. E essa luz se tratava da mesma na qual vi caindo do céu. Então, comecei a caminhar em direção à luz, muito lentamente. Foi quando, de repente, senti uma espécie de choque muito grande. Daí para frente, não me lembro de nada do que aconteceu. Eu só me lembro de ter acordado em um lugar muito iluminado, deitado naquilo que parecia ser uma mesa de hospital. A partir daí começaria meu terror, pois eu não entendia nada, não conseguia me mexer. Estava meio grogue, mas conseguia ver tudo o que estava ao meu redor. Existiam várias prateleiras. Todas elas pareciam serem iluminadas por luzes de cores diferentes. Haviam dentro dessas prateleiras também vários objetos desconhecidos. Foi quando uma espécie de porta se abriu, e entre a luz forte que iluminava essa porta, saíram 3 seres, cabeçudos e de olhos grandes, uma boca minúscula e um nariz que pareciam serem somente 2 buracos. Os corpos dos seres lembravam bastante os nossos, porém seus corpos eram bastante magros. Eram tão magros que suas cabeças pareciam serem maiores do que na realidade eram. E os 3 seres se aproximaram de mim, de forma lenta, e pareciam olharem para mim. De perto percebi que os olhos eram completamente escuros. Mesmo assim pareciam olharem o tempo todo para mim. Eles frequentemente se olhavam entre eles e olhavam para mim. As mãos dos seres pareciam alicates, e de repente eles, com essas mãos, pegaram vários objetos estranhos e começaram a colocarem aqueles objetos na direção de meu corpo. Eles não encostavam em mim, mas mesmo à distância, sempre que aqueles objetos eram colocados próximos a meu corpo, eu sentia aquela espécie de choque. Acredito que os seres estavam fazendo experimentos. Eram muitos objetos, e eles trocavam frequentemente, como se estivessem colhendo alguma coisa como forma de exame, e os objetos que eram usados eram também colocados em uma coisa que acredito ser uma caixa de vidro muito grande. De repente, um daqueles seres se aproximou tanto de meu rosto que pude ver perfeitamente os traços de seu rosto. Traços esses que eram assustadores, pois consegui ver que os olhos eram completamente escuros. Não tinha meninas dos olhos, nem outros detalhes como os nossos, por exemplo. Eram somente 2 bolas escuras. Mas o que mais me impressionou foi o nariz. Eram 2 buracos somente, muito pequenos, próximos a uma boca muito magra. E nessa boca não havia lábios. Era uma criatura muito bizarra.
mas pude ver perfeitamente que aquela criatura tinha uma cor acinzentada. Nem consigo explicar o medo que sentir. Meu corpo estava completamente paralisado. Não conseguia me mover. Não estava amarrado. Estava somente deitado. Mesmo assim, não podia me mover. Curiosamente, não sentia meu corpo, mas conseguia respirar. Eu só queria sair dali. Queria pedir para aqueles seres que deixassem eu ir embora, mas não conseguia falar. Eles também não falavam. Somente se olhavam e balançavam as cabeças. De repente, esse mesmo ser que se aproximou de meu rosto se afastou e também pegou um outro objeto e retornou à minha direção. E mais uma vez se aproximou tanto de meu rosto. Mas agora colocou aquele objeto que havia pego na posição entre meus 2 olhos em minha cabeça. Nesse momento senti uma energia tão forte entrando em minha cabeça que pareceu estar sacudindo ela, como se fosse uma vibração muito forte. Isso mexeu tanto com minha cabeça que fez com que eu apagasse. Quando minha consciência voltou, eu já estava dentro da casa da fazenda de meu avô. Meu avô e minha avó olhando para mim. Meu avô estava me balançando, como se estivesse tentando fazer com que eu acordasse. E quando acordei, meu avô e minha avó me perguntaram o que havia acontecido. Eu contei a eles sobre a luz que vi no céu e que caiu no meio das matas. E contei a eles também a experiência na qual havia passado. Os seres, aquele lugar iluminado e todos aqueles exames que esses seres haviam feitos em mim. Meu avô e minha avó não acreditaram muito e disseram que só foi possível me encontrar no meio das matas, caído naquela escuridão por conta do cachorro que guiou eles para a direção na qual eu estava. Lembrando que o cachorro, quando viu a luz, também começou a latir na direção na qual ela havia caído. Eu contei a todos, meus familiares e amigos, o que havia acontecido. Ninguém acreditou, é claro, mas tenho certeza da experiência real que vivi com extraterrestres. Após esse ocorrido, voltei algumas vezes na casa da fazenda de meu avô, mas nunca mais vi algo de estranho acontecendo lá. Por mais estranho que pareça, senti medo e fiquei horrorizado com tudo o que aconteceu. Mas confesso que nas visitas que fiz na casa da fazenda de meu avô, eu queria ver essa luz novamente. Me chamo Glauber e esse foi o meu relato de experiência com extraterrestres.